Olá, amigos! Vamos então dar continuidade à nossa matéria. Legislação Penal Especial, Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Entramos agora no cerne da lei, no núcleo da lei, né? Não menos importante que os outros pontos, mas agora são as tipificações, os tipos penais, os crimes de abuso de autoridade. Os crimes em espécie, com todas aquelas características que nós vimos no bloco anterior. Vem comigo, nós vamos trabalhar agora direto aqui na tela. Vamos trabalhar direto na tela, para a gente entender bem. Dos crimes e das penas. Meus amigos, todo crime tem dois preceitos. Todo crime tem um preceito primário na tipificação e um preceito secundário. O preceito primário é a previsão da conduta criminosa. O preceito secundário é a previsão da pena. Todo crime tem uma pena. Todo preceito primário tem um preceito secundário, óbvio. Senão não teria sentido ter a previsão de uma conduta criminosa e não ter previsão de punição. Certo? Não tem sentido, não tem razão. Não tem uma explicação justa e plausível para tanto. Certo? Então, nós vamos ter aqui sempre um preceito primário e um secundário. O primeiro crime de abuso de autoridade previsto está no artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Primeira coisa, pessoal, a pena. Vejam, todos. Por isso que eu não vou ficar repetindo, não tem sentido. Todos os crimes que a gente for ver, vai ter detenção. Todos. Ou seja, o regime inicial de cumprimento de pena, se tiver que cumprir uma pena privativa de liberdade, vai ser necessariamente no regime semiaberto ou aberto. Não poderá ser no regime fechado. Então tá aqui, detenção. A pena mínima, ela sempre vai ser no máximo de 1 ano. Pode ser menos. Nós podemos encontrar penas menores. 6 meses, por exemplo. Mas nunca acima. Certo? Nunca acima. E a pena máxima sempre vai ser no máximo 4 anos. Então essa aqui está perfeita. Está impecável. Essa está no limite. Está no limite. E a multa? Multa é calculada de acordo com as regras do Código Penal. Vejam que nós temos um E aqui. Significa que se o juiz condenar esse agente público, ele vai ter que condenar a pena privativa de liberdade, a essa detenção, vai ter que escolher uma pena entre 1 e 4 anos, dependendo das circunstâncias, né? Entre 1 e 4, mínimo 1, máximo 4, e aplicar uma multa que ele vai usar critérios do Código Penal brasileiro para estabelecer a quantidade do valor da multa. Certo? Bom, esse crime, meus amigos, é um crime de médio potencial ofensivo. Por que ele é médio? Porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Todo crime que a pena mínima não ultrapassa 1 ano é um crime de médio potencial ofensivo. E por essa razão admite a chamada suspensão condicional do processo. Então o Ministério Público, quando oferecer a denúncia em relação a esse crime, ele automaticamente já vai fazer o quê? Já vai fazer a proposta junto. De 2 a 4 anos, o sujeito tem que reparar o dano, indenizar, tem que comparecer mensalmente em juízo para informar as atividades, está proibido de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca sem comunicar o juízo. E aí não vai ter o processo.
Se ele não aceitar, vai ter o processo, ele pode sofrer essa pena aqui, certo? Esse crime, nós chamamos ele de um crime especial. Por quê? Porque a gente sabe que são agentes públicos que cometem abuso de autoridade. Sabemos disso. Mas vão ter delitos, vão ter crimes, que só pode ser praticado por uma determinada categoria de agente público. Nesse caso, pessoal, só quem pode praticar esse crime é um juiz, é um magistrado. Por quê? Porque olha o que diz o artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade. Privação de liberdade é o quê? É a reclusão de alguém, é a detenção de alguém, é impor uma internação, uma medida de segurança em alguém, em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Cuidado com essa palavra aqui. Cuidado com a palavra manifesta. Manifesta quer dizer claro, evidente, escancarado. Ou seja, não é preciso investigar muito para ver que o juiz determinou a prisão de alguém de forma contrária à lei. Certo? Por exemplo, um juiz só pode prender uma pessoa em flagrante delito. Aliás, tirando o flagrante delito, né? Um juiz só pode prender alguém de forma temporária ou preventiva ou com sentença condenatória. Se ele não prender dentro dessas hipóteses, por exemplo, manter uma pessoa presa, decretar a prisão dela sem motivo algum, ele está cometendo esse crime do artigo 9º. Decretar medida. Vejam que interessante, pessoal. Decretar é apenas dar o canetaço. Ou seja, é expedir um mandado de prisão, olhem bem, expedir um mandado de prisão sem os requisitos. A lavratura do escrivão, assinatura do juiz, designação da pessoa a ser presa, indicação da pessoa que cumprirá a ordem, certo? Especificação com todas as circunstâncias da pessoa que vem a ser presa. Isso tudo, ele dá o canetaço, só que o mandado de prisão é irregular, é inválido. Ah, mas ele não sabia, ele foi imprudente e não verificou o mandado de prisão. Aí a conduta é atípica, ela não é crime. Lembrem que os crimes de abuso de autoridade são crimes necessariamente dolosos, necessariamente intencionais. Certo? Parágrafo único. Incorre na mesma pena. Que pena é essa? 1 a 4 anos e multa. A autoridade judiciária que está ratificando o que eu botei aqui em cima. Só juiz pode cometer. Que, dentro de prazo razoável, aqui mandou mal o legislador. Mandou mal, fere a taxatividade. Que prazo razoável é esse? Quem é que julga? Quem é que vai determinar qual é a razoabilidade? Mas, enfim, deixar de... Enquanto aqui nós temos um crime comissivo, ou seja, um crime que decorre de um fazer, um crime que decorre de uma ação, aqui nós temos um crime omissivo, que é um deixar de fazer. O juiz aqui, ele deveria agir, mas ele se omite. E o primeiro caso, relaxar a prisão manifestamente ilegal. A Constituição Federal diz que toda prisão ilegal deve imediatamente ser relaxada pelo juiz. Certo? Um exemplo é um flagrante, sem os seus requisitos formais, sem entregar a nota de culpa ao preso, sem permitir a ligação, o telefonema que ele tem direito, ao direito de permanecer em silêncio. Houve lesão, aí esse flagrante tem que ser relaxado. A prisão tem que ser relaxada. Quem relaxa essa prisão? O juiz. O juiz não faz isso dentro de um prazo razoável. E aí vai ficar o arbítrio do julgador. Certo? Mesma pena. 1 a 4 anos. 2.
substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Cuidado, pessoal, vocês são inteligentes, vocês são espertos. O crime não é substituir a prisão por medida cautelar diversa. O crime não é conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Isso aí é estrito cumprimento de dever legal do juiz. Isso ele tem que fazer, certo? Se, por exemplo, uma medida cautelar de manter uma distância da vítima for suficiente, ele tem que substituir a prisão preventiva por essa medida cautelar. Se não é cabível prisão preventiva, ele tem que conceder a liberdade provisória. Então, onde é que está o crime? O crime está em fazer isso aqui, certo? Aliás, em deixar de fazer isso aqui dentro de um prazo razoável. Ele tem que fazer e não faz. Certo? Ele tem que fazer e não faz. Isso aí é importante. Deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Amigos, quando é que cabe um habeas corpus? Habeas corpus cabe quando nós estivermos diante de uma prisão ilegal. Quando ferir o direito de ir, vir, permanecer, ficar de forma ilegal. Aí nós vamos estar diante, certo, do cabimento de um habeas corpus. O juiz vai perceber que aquela prisão é escancaradamente ilegal e ele simplesmente não dá a liminar, concedendo a ordem. Comete esse crime. Detalhe, nessa modalidade do parágrafo único, não se admite tentativa. Não se admite tentativa. Por quê? Porque é um crime omissivo. E crimes omissivos não admitem tentativa. Quer ver? Se ele relaxar a prisão dentro do prazo razoável, não é crime. E se ele não relaxar, é abuso de autoridade. Não tem como tentar fazer isso. É impossível. Então, ou o crime é consumado, ou não é crime. Certo? Cuidado com essa hipótese do artigo 9º, é uma das mais clássicas que nós temos. Dando sequência, a gente tem agora o artigo 10. O que o artigo 10 nos diz? Decretar a condução coercitiva. De novo, decretar é o quê? Fazer. Quem decreta a condução coercitiva? Aqui, amigos, pode ser tanto o juiz, olhem bem, tanto o juiz quanto o delegado. Certo? Aqui nós podemos ter duas pessoas. Expedir mandado de prisão é só juiz que pode fazer. Mas determinar condução coercitiva, nós podemos ter tanto a figura do juiz, como podemos ter também a figura do delegado. Podemos ter a figura dos dois. Certo? De testemunha, alguém que presenciou o fato, ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Bom, pessoal, para uma pessoa ir dar um depoimento, seja uma testemunha, seja um investigado na delegacia, ele vai receber uma ligação, desculpem, ele vai receber uma cartinha com dia, hora e local para comparecer. Certo? Dia, hora e local. Isso é importante. Isso que nós chamamos de intimação voluntária. Foi colocado esse artigo por causa daquele caso da condução coercitiva do ex-presidente Lula, em que, em tese, não teria havido convite formal para que ele fosse depor.
Então foi colocada essa regra de abuso de autoridade aqui também. Primeiro se faz o convite formal. Convida-se voluntariamente para ir depor. Se a pessoa se negar, aí sim o juiz ou o delegado vai mandar buscar a pessoa à força. Isso é condução coercitiva, certo? Só que se ela não recebeu intimação, ela não tem bola de cristal, certo? Juiz ou delegado que intencionalmente, querendo abusar da autoridade, manda coercitivamente buscar para depor testemunho ou investigado, comete esse crime que está aqui, certo? Ou quando manifestamente descabida. Manifestamente descabida. Pessoal, manifestamente é claro, escancarado. Descabida, ou seja, não cabe. Por exemplo, certo? Por exemplo, uma testemunha que claramente está nos autos que ela é vegetativa. E mandam buscar ela à força. Isso é abuso de autoridade. A pena é 1 a 4 anos e multa, a mesma pena do delito anterior. Mas percebam, amigos, percebam que isso mostra duas coisas. Primeiro, não dá para se negar a comparecer perante o juiz ou o delegado, certo? São questões de ordem pública, é interesse da sociedade. Só que o que a lei exige é razoabilidade. Ou seja, primeiro se faz o quê? Primeiro se faz o convite formal. Não sendo possível, não sendo aceito, aí sim vai se fazer a condução coercitiva. Mas se a pessoa não foi intimada ou é completamente descabido, não tem sentido a condução coercitiva, por inúmeras razões, como o exemplo que eu falei para vocês, o crime de abuso de autoridade está configurado. Certo? Artigo 12. Esse crime também, crime de médio potencial ofensivo, né? A pena mínima não ultrapassa 1 ano. Artigo 12. Vou botar aqui para cima. Artigo 12. Artigo 12 é grande, temos coisas bacanas para falar sobre ele. O 11 está vetado. 12. Deixar. Se fala deixar, a gente sabe que é um crime omissivo. Ou seja, é um crime que decorre de um não fazer. É um crime que decorre de um deixar de fazer. Isso é deixar. Injustificadamente. Injustificadamente quer dizer o quê, pessoal? Não fundamentar, não dizer o porquê. Mas o quê? De comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. O prazo legal, amigos, de comunicar a prisão em flagrante é imediatamente, para outros 24 horas. Se estabeleceu doutrinariamente 24 horas, certo? Não comunicou intencionalmente. Quem pratica esse crime geralmente é a polícia militar, polícia civil, polícia federal, certo? Prendeu uma pessoa em flagrante, tem que comunicar imediatamente o juiz. Imediatamente. Embora alguns falem 24 horas, mas imediatamente. Não comunica dolosamente, intencionalmente ao juiz, comete abuso de autoridade. Por que tem que comunicar imediatamente? Para que o juiz possa ver se essa prisão é legal, se está dentro da legalidade. Se está dentro da legalidade, ele vai homologar o flagrante, ou seja, ele vai dar o carimbo dizendo que o flagrante foi legal. Se ele perceber irregularidade no flagrante, o que ele tem que fazer? Relaxar o flagrante. Tanto que nós vimos anteriormente que se ele não relaxar o flagrante, quando a prisão é manifestamente ilegal, ele comete abuso de autoridade. Então, deixar de comunicar essa prisão injustificadamente é crime de abuso de autoridade. Só que aqui é uma infração
de menor potencial ofensivo. Por que de menor potencial ofensivo? Porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Perceberam? Ela não ultrapassa 2 anos. A pena máxima bate no teto dos 2 anos. E aí, amigos, o que vai ser aplicado são as regras da lei 9.099 de 95. Existe a possibilidade aqui, então, da proposta do Ministério Público de uma transação penal. Pagamento de cesta básica, prestação de serviços comunitários, para que não haja processo. Certo? Parágrafo único, que agora são essas 5 situações que estão aqui. Incorre na mesma pena, 6 meses a 2 anos e multa. Quem? 1. Deixa de comunicar, olha a palavrinha, núcleo do tipo penal. Núcleo do tipo penal. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Pessoal, só juiz pode expedir mandado de prisão. É vedado às autoridades administrativas fazê-lo. Só juiz, ou seja, o juiz de direito de primeira instância, o desembargador em segunda instância, os ministros dos tribunais superiores em terceira instância, né, do STJ, do STF. Só eles podem. Quando eles decretam, alguém vai cumprir essa ordem de prisão temporária, de prisão preventiva. Quando essa ordem for cumprida, tem que ser comunicado ao juiz. Tem que se juntar os autos, certo? O mandado cumprido. Não comunicar imediatamente é abuso de autoridade. Cuidado, mero esquecimento vai configurar o crime de abuso de autoridade? Não. A conduta precisa ser o quê? Dolosa, intencional. Não esqueçam disso. Certo? Olha outro omissivo aqui. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Isso é requisito da prisão em flagrante. Uma pessoa foi presa em flagrante. Ora, meus amigos, ela tem direitos. Ela tem direitos constitucionais. Um dos direitos constitucionais é comunicar ao juiz imediatamente para ver se a prisão vai ser relaxada ou não. Onde a prisão se deu, a família. E se não for a família, o preso vai indicar quem ele quer que comunique. Certo? Muitas vezes pode ser até o advogado, mas tem que comunicar. Então está aqui, a família ou a pessoa por ela indicada. Não conceder esse direito ao preso configura abuso de autoridade com pena de 6 meses a 2 anos. São penas baixíssimas. Dificilmente alguém vai preso por abuso de autoridade. Já vou adiantando isso para vocês. 3. Deixar de entregar ao preso crime a prazo. Olha aqui, ó, no prazo máximo de 24 horas. No prazo máximo de 24 horas. A nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e o nome do condutor e das testemunhas. Vejam que interessante, a própria lei, ela já explica o que é a nota de culpa. Nota de culpa é um documento que tem que ser entregue ao preso em 24 horas da sua captura, onde ali vai dizer por que ele está sendo preso, vai estar a assinatura da autoridade que lavrou o auto de prisão em flagrante, o motivo da prisão e o nome de quem o conduziu. Todas as informações vão estar ali na nota de culpa. O prazo para entrega é 24 horas. Vejam que o crime, ele não é simplesmente não entregar a nota de culpa. O crime é entregar a nota de culpa fora do prazo. Óbvio
que não entregando, é evidente que não entregando, também, né, meus amigos, vai ser crime de abuso de autoridade, porque não entregou nas 24 horas. Certinho? 4. Prolonga. O que é prolongar? Fazer durar mais tempo do que deveria. Isso é prolongar. Pode ser, por exemplo, um diretor penitenciário, um agente penitenciário fazer isso. Prolonga a execução da pena privativa de liberdade. Ou seja, a pessoa foi condenada a 3 anos e meio de prisão. Ela já está há 4 anos presa, dolosamente pelo agente que está prolongando sua execução. De prisão temporária. Pessoal, a prisão temporária tem um prazo. A prisão temporária, ela ocorre no inquérito policial. Ela ocorre nas investigações. O prazo é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. E se tratar de crime hediondo, tortura, terrorismo ou tráfico de drogas, 30 dias mais 30. Se o indivíduo já tiver 20 dias em situações normais preso temporariamente, de forma dolosa, intencional, quem faz isso pratica abuso de autoridade. Ou prolongar a execução de prisão preventiva. Prisão preventiva não tem um prazo estabelecido. Mas então como é que se comete esse crime? Se não tem um prazo estabelecido, como se comete essa infração? Aí é que tá, meus amiguinhos. Aí é que tá, pessoal. Ela é baseada em motivos. Então o juiz, ele viu que os motivos da prisão preventiva cessaram e revoga a preventiva. O agente que deveria colocar o indivíduo em liberdade não coloca. Prolonga essa preventiva. Comete o crime de abuso de autoridade aqui do inciso 5. Ainda fala de medida de segurança ou de internação. Internação é a reclusão dos inimputáveis. Por exemplo, dos doentes mentais. Certo? Existe um prazo que eles vão ficar lá internados. 6 anos, vamos supor. Se prolongar, dolosamente, intencionalmente, está extrapolando o seu direito, o seu poder, o seu direito de ação, né, de prerrogativa, comete abuso de autoridade. Deixando sem motivo justo, excepcionalíssimo. Vejam que aqui não é nem excepcional. Não é nem excepcional aqui. Aqui é excepcionalíssimo. De executar o alvará de soltura imediatamente após recebido, ou seja, o juiz mandou o alvará de soltura, o indivíduo não executa, certo? Ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial. Ou seja, mantém o indivíduo preso por mais tempo que era preciso. Tudo isso caracteriza uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. Certinho? Vamos entrar agora, então, no artigo 13. Mas para falar do artigo 13, eu vou dar um relax agora. Nós vamos fazer uma paradinha, vamos fazer um intervalinho, tomar um cafezinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, nós estamos de volta. Certinho? Só clicar no próximo bloco, vocês estarão diante de mim de novo. Valeu, até a próxima.